é um embaixador? É um representante, uma autoridade que representa uma nação. Você sabia que você representa a nação do Senhor dos Senhores? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Uau, é lindo demais! Então nós somos representantes nesta terra. Nós defendemos os interesses, os valores e os princípios do nosso Pai, através da sua palavra. É o padrão do jeito que eu quero, do jeito que você quer? Nós caminhamos, o embaixador ele vai articulando aquilo que é favorável diante daqueles que chegam na embaixada para conversar com ele? Não. Ele cumpre aquilo que é estabelecido dentro da regra do país. Então, quando a gente traz esse contexto, entendendo essa palavra, nós vamos entender justamente isso. E é por isso que o Pai nos chama como embaixadoras dele sobre essa terra. E hoje eu quero trazer uma mulher maravilhosa, incrível, fantástica, a nossa irmãzinha querida Débora, para essa mesa hoje. E nós vamos entender chaves preciosas que Débora vai nos ensinar através do seu posicionamento. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do exército, o qual então habitava em Arosete-Aoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de fogo, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Deixa eu grifar dessa daí. Por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Versículo 4. E Débora, mulher profetiza. Risca isso daí. Mulher profetiza. Mulher de Lapidote. Grifa aí. Julgava a Israel naquele tempo. Deixa grifado naquele tempo também. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon e a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após. E Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Aboabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho. E Zanaim, que está junto a Quedes. Versículo 12. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Cícera convocou todos os seus carros
900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele, desde Arosete a Goim até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. Esse cenário aqui que Israel se encontra, os israelitas estavam passando por uma crise econômica gigantesca, por uma crise política, e estava mais ainda numa crise muito grande espiritual. A gente fica imaginando esse cenário, por quê? Por que esses israelitas estavam sofrendo essa opressão? Por que eles estavam sofrendo violentamente, politicamente e espiritualmente? Porque eles literalmente descartaram Deus na vida deles. Literalmente, eles eram filhos de quem? Do povo que tinha acabado de sair do Egito, aonde os seus pais testemunharam os milagres, aonde os seus pais eles viam os milagres que Deus tinha operado ali durante 40 anos no deserto. Mas eles se esqueceram e ali eles começaram a trazer uma divisão ali e adorar a outros deuses. E Canaã ali, eles acabaram a não ter nenhum tipo de regra. Eles passavam a ter os seus domínios, seus próprios interesses, as suas vontades, os seus domínios. E a gente fica imaginando a situação desse povo que tinha acabado de sair, tipo uma geração, né, dos seus pais que tinha acabado de sair de um deserto, que estava indo para uma terra prometida que era Canaã, onde eles viveriam livremente, onde eles poderiam gozar da terra que manava leite e mel. Mas literalmente eles entram nesse contexto. E a gente vai entendendo, meu Deus, que cenário bem parecido que nós estamos vivendo. Toda nação que não se rende, não se prostra diante de Deus vivo é uma nação em falência. E aqui nós vemos literalmente essa nação de Israel vivendo numa falência, onde mulheres eram estrupadas, onde filhos eram mortos, onde os homens eram aprisionados, entravam dentro de um padrão estabelecido para o rei, onde não tinha direito de possuir e fazer exatamente nada. Era esse cenário que o povo de Israel estava vivendo, nessa opressão. A minha Bíblia diz opressão, para o meu pai. É de sentir na pele. E era justamente esse contexto que Israel estava vivendo. E no meio dessa guerra, Deus levanta quem? Uma mulher. Do lado 4 ele fala assim, ó, e Débora, mulher profetiza. Se ele falou Débora, por que ele falou mulher? Né? Débora já não é uma palavra feminina, mas ele faz questão de falar mulher. E aqui tem uma grande chave para nós. A mulher que fala como mulher. Uma mulher que veste como mulher, que sente como mulher. Mulher que sente feliz por ser mulher. Mulher que não precisa imitar um homem para ter autoridade.
Deus nos fez mulher. Deus nos fez filha. Aí nós vamos ver como que Deus vai trazendo a humanidade de Débora aqui. Primeiro contexto, ele fala que mulher o quê? Profetiza. O que significa uma mulher profetiza? Uma mulher que fala sobre Deus. Uma mulher que tem um relacionamento com Deus. Uma mulher que ouve a voz de comando de Deus. Uma mulher que depende de Deus. Uma mulher que se rende a Deus. Uma mulher que se prostra diante de Deus. Porque tudo inicia com quem? Com Ele. Como que somos uma mulher plena? Quando somos o quê? Unidas com Ele. A plenitude dele em nós. Nós nos tornamos inteiras. Por isso que ele evidencia aqui, ó, mulher. Essas somos nós. Mulher que tem a sua feminilidade, mulher que tem as suas forças e que tem as suas fragilidades, mulher que chora e mulher que ri, mulher que expressa todo o seu tipo de sentimento, sem medo de ser o quê? Questionada. E essa natureza de Débora, ele vai evidenciando esse relacionamento com ele. Mulher profetiza. Mas como embaixadoras de Cristo, qual é a referência? O porquê que uma identidade, quando nossa identidade não é firmada de quem nós somos, daquilo que Deus nos criou, como homem, como mulher, o que acontece quando não temos essa identidade firmada? Há um buraco, enorme dentro, interiormente, que tenta se preencher de qualquer custo para tentar buscar um valor. Há um vazio, há um buraco, há uma falta de direção. E quando esse padrão que vem estabelecido diante da sociedade, diante daquilo que os nossos filhos, os nossos netos estão vendo, para nós, para aquilo que Deus fala na sua palavra, Ele criou o que lá em Gênesis? Macho e fêmea. Então, como nós estamos instruindo isso dentro da nossa casa? Qual é o nosso posicionamento dentro do nosso lar? Mas o que é que está acontecendo? Aquilo que é um padrão estabelecido por Deus está ficando anormal. Está ao contrário. E isso nos chama, Deus nos chama hoje nesta mesa, uma grande responsabilidade e atenção. Levanta-se. Levanta-se para a sua geração. Levante-se para a sua casa. Se você é uma embaixadora, isso é uma responsabilidade sua. Não é uma responsabilidade, não terceiriza isso para a igreja, não terceiriza isso para padre, não terceiriza isso para pastor, não terceiriza isso para psicólogo, não terceiriza isso para psiquiatra. Essa responsabilidade é nossa. Isso é o nosso posicionamento de ensinar, de instruir, de trazer uma identidade. Quantas vezes nós sentamos com os nossos filhos e afirmamos a identidade dele, o valor que ele tem. Como é honroso ser um homem, como é ser honrosa ser uma mulher, as virtudes de uma mulher, as qualidades de uma mulher. Mas hoje a gente vê uma distorção falando o quê?
Não, a mulher, ela tem que ter o quê? Os seus direitos, ela tem que ter a sua independência, ela tem que lutar, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo. A gente vê uma distorção e a gente vai ficando o quê? Omissa sobre isso. E não é isso que Deus vai falar para mim e para você. Ele vai falar que Ele opera, o nosso valor está nele. O quanto que você valida a sua filha, o seu filho, das habilidades. Nós temos muito mais tendência de criticar os defeitos, apontar os defeitos, do que realmente falar assim, uau, você foi sensacional. Essa atitude, esse comportamento, isso que você está fazendo, meu Deus, eu fico orgulhosa de você. Como que isso é demais? Que tipo de padrão nós estamos estabelecendo dentro dos nossos lares, junto com os nossos filhos? Então assim, Silvia, mas passou já está tudo grande, já está tudo maduro, já tudo voou, já tudo saiu do ninho. Não tem importância. Levanta-se, ora, dobra seus joelhos, declara quem Deus o formou. E Deus vai dando estratégia, vai dando sabedoria, para você falar com jeitinho, na hora certa, para evidenciar. Deus te fez uma mulher linda, você é maravilhosa, você tem um jeito único de ser. Tudo que você faz, eu vejo o brilho. Tudo que você faz, eu vejo um valor, eu vejo amor. Isso, filha, é linda, é sensacional. Nós estamos numa geração que nós precisamos voltar aos padrões de valores. E isso significa para homem também. A gente vê uma geração que o papel do homem está totalmente distorcido. Porque aquele que precisa da autoridade, aquele que precisa da destina, aquele que precisa falar não, não pode, não está fazendo. Por que não está fazendo? Porque os papéis estão invertidos. Culpa de quem? Nossa. Porque queremos a rédea, queremos dominar, queremos que é do nosso jeito, da nossa maneira. Deixa, se vai estrupicar, se vai bater a cara ali no muro, vai aprender. Mas precisa ter responsabilidade. É fácil? Não é fácil. Eu estou falando isso. Eu não sou um exemplo para ser seguido, de jeito nenhum. Eu estou falando isso porque eu também passo esses processos. E é muito desafiador. Não é fácil. Mas eu entendo a responsabilidade que preciso ter diante daquilo que o Senhor fala, que preciso ser diligente com aquilo que Ele que Ele não deixou na sua palavra. E aí a gente vê como que Deus traz a humanidade de Débora no segundo passo. E depois que ela fala que ela é profetisa, ele fala que ela é uma mulher de lapidote. Então quer dizer que Débora, ela era casada. Era uma mulher que era casada. E aqui é outro ponto. Falei, Deus, o Senhor nunca trouxe essa revelação para mim dessa palavra desse jeito. E ele falou assim, pois é, porque eu quero que as minhas filhas e você não saia do propósito. O nosso primeiro chamado é dentro do nosso lar. O nosso primeiro chamado é dentro do nosso lar. Então nós somos chamados para ser o quê? Adjuntores do nosso esposo. Ele deve ser a primeira pessoa que merece honra e respeito. Eu não sei, mas quantas vezes diante das DR a gente escuta isso daqui? Você não me respeita? Pelo menos aqui em casa eu escuto. Eu não sei vocês. A única coisa dentro da briga, o que eles desejam? Ser respeitados e honrados. Mas nós damos tanta honra para o lado de fora, para uma amiga, para pessoas que às vezes nem tem um relacionamento diário, mas a gente honra tanto. Ai, aquela pessoa foi demais.
foi sensacional. A gente valoriza, supervaloriza. E quantas vezes nós celebramos alguma coisa que o nosso marido fez? Qual foi a última vez que você celebrou ele? Pensa aí. Quanto tempo faz? Quanto tempo que você comemorou uma vitória dele, uma situação difícil que ele estava passando, que você parabenizou ele? Falou assim, meu Deus, olha, você foi sensacional. Como que você tem tratado ele na frente dos seus filhos? Com honra? Com respeito? A gente daí vê do lado de fora, daí um desrespeito, você olha e fala assim, meu Deus, ando na rua, é um desrespeito, cada um passando um por cima do outro, e aí a gente fala assim, é cada um alfinetando um outro, e nós ficamos indignadas com isso. Mas às vezes nós estamos fazendo isso dentro da nossa casa. Nós estamos alfinetando dentro da nossa própria casa um comportamento, uma atitude. Olha lá, é melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora. Olha, é de arrepiar. E briguei. Goteira pingando em dia de chuva e mulher briguenta são coisas iguais. Querer segurá-la é como segurar o vento ou pegar óleo com a mão. Vocês estão vendo quantas vezes nós transferimos o nosso papel? E aí a gente vai vendo o lado de fora, um caos, e nós não nos levantamos para uma mudança de posicionamento, o modo de agir, o modo de falar, o modo de viver. Será que eu e você podemos falar assim, Pai, nós queremos ser carta viva do Senhor, que não seja do nosso falar, mas que possamos viver? E que os nossos filhos, eles são, eu falo assim, eles são câmeras. Eles ficam nos filmando o tempo todo. Os nossos filhos são assim conosco. Aí a gente fala, mas não condiz. A gente perde daí a autoridade. Por quê? Porque nós estamos fazendo o oposto por aquilo que Deus estabeleceu para nós. Entenda uma coisa, sabe aonde que é o seu altar? Você quer fazer um altar de adoração? Altar de adoração não é numa igreja, altar de adoração é a sua casa. Quer fazer um altar para adorar? É no seu dia a dia. Quando você prepara o café da manhã, quando você faz o almoço, quando você coloca a mesa, quando você vai lavar a roupa, quando você vai passar, quando você vai arrumar a sua casa. Esse é o altar que você presta diante de Deus. Ali é o seu altar. Altar não é você ir dobrar o joelho e adorar um santo. O altar eu faço na minha casa para adorar o Rei dos Reis em tudo que Ele tem dado nas minhas mãos. Porque Ele te deu. Ele te deu a sua vida, Ele te deu a vida do seu esposo, Ele te deu a vida dos teus filhos, Ele te deu a vida dos teus netos. Para você adorar Ele ali, com tudo que você tem. Ali a nossa casa é um lugar de adoração. Faça do seu cargo, da sua casa, o seu altar para servir. De repente você não vai ver agora, mas você está nutrindo para a sua próxima geração. Entenda isso. Precisamos entender isso em Deus. E aí nós vamos ver
Deus manifestando a humanidade de Débora num terceiro exercício, que ela era uma juíza. Uau! Gente, desde o Velho Testamento, quando a gente vai olhar e vai ver, porque naquela cultura, literalmente a mulher não tinha nenhuma possibilidade de fazer e ter autoridade em nada. E quem levanta ela? Deus. Quem colocou ela naquele lugar, naquele serviço? Foi Deus. Ela foi a única mulher juíza sobre Israel. A única. Tem noção disso? Dentro daquele contexto? Esse é um Deus de milagre. Um Deus que faz infinitamente mais sobre a sua vida e sobre a minha vida. Ele te coloca onde que Ele quer, da maneira que Ele quer, para um propósito. Para um propósito dele. E naquela época, porque como que estava tudo desgovernado, não tinha, a juíza ela tinha um papel fundamental. Que ela fazia o quê? Ela orientava, ela aconselhava, ela norteava. E é interessante que aonde que a Bíblia vai relatar que era o lugar aonde que Débora tinha esses encontros com os israelitas. Debaixo de uma palmeira. Poxa, naquela época eles tinham as tendas. Ela era uma mulher de autoridade dentro da cidade. Mas é tão lindo quando a gente fala assim, por que Débora, uma juíza, ela era uma autoridade? E ela quis ficar debaixo de uma palmeira. Ele tem um significado isso para mim e para você. Ela não fazia acepções de ninguém. Ela atendia todos que iriam até o encontro dela. Ela sabia o papel dela ali. E então o povo vinha buscar conselho com ela ali. E eu falo assim, era um lugar secretinho, né? Que gostoso, né? Mateus 6,6, vá para o seu quarto, né? Esse quarto Mateus 6,6, ele tem um significado para mim e para você. Não é que é só no quarto físico. É porque no quarto, quando a gente entra no quarto, a gente é a gente. É isso que o Pai está falando para mim e para você. Eu quero que você seja sem reservas. Fala que está no teu coração. Eu vejo. Eu quero a tua sinceridade. Eu quero esse relacionamento. Você comigo, o quarto se remete, você não fica levando todo mundo para o seu quarto. O máximo é um filho que entra. E entra também às vezes sem bater na porta. Mas você não leva visita para o seu quarto. O quarto é um lugar de intimidade. E é isso que o Pai fala comigo para você. Eu quero essa intimidade. Eu quero este relacionamento. Para que você me ouça. Para que você escute as minhas instruções. Então, Débora ficava ali debaixo da palmeira. Então, ela vinha e dava conselhos. O povo vinha até ela. E aí, dentro desta guerra, voltando para o nosso texto, o que acontece? Deus deu uma instrução para ela de como deveria ser a guerra. E ela chama Baraque e fala, Baraque, vem cá que eu vou passar todas as instruções para você como que vai ser essa guerra. O que Baraque olha para ela e fala assim, ok, é isso. Só que eu só vou se você for. O que isso remete para mim e para você? Por que você acha que Baraque pediu para ela? Ela era uma juíza. Ela não era da artilharia lá das Forças Armadas. Ela não ia lutar. Ela não ia lutar. Segurança. Sabedoria dela, né? Sabedoria, segurança. E qual que foi o posicionamento dela? Foi. Foi.
coragem. Ela foi. E isso para mim remete a algo muito importante. Essa guerra era dela? Não. Ela tinha sido convocada pelo exército? Não. Mas ela se levanta em favor de Baraque. Ele conhecia Deus? Provavelmente não, porque ele ficou meio indignado porque ela dá uma resposta para ele. Fala assim: olha aqui, Baraque, essa honra não vai ser tua não, tá? Você não pensa que Cícera vai chegar na tua mão, mas que vai ser pelo teu poderio. Porque essa luta vai ser ganha através da mão de uma mulher. Então, automaticamente, a gente já imagina que Baraque não tinha um relacionamento com Deus. Mas ele sabia que na vida daquela mulher tinha uma autoridade vinda de Deus e uma confiança. E ela se coloca numa posição de ombrear com ele. A gente está disposta em ombrear em guerras que não é nossa? Se colocar em favor de alguém que precisa do amparo? Ah, mas você não é favorável a mim? O que eu vou ganhar com isso? Ela ouviu a instrução. Ela entendeu que fazia parte de um plano. O que moveu Débora? A confiança que ela tinha em Deus. Ela não ficou se vangloriando. Ah, eu sou a top das top. Ah, eu sou a juíza. Ah, é a autoridade. Ela não se levantou como juíza. Ela se levantou como uma mulher de Deus. De se levantar aí, porque ela ouviu a voz, ela deu a instrução. Ela não foi dentro do conhecimento, do intelecto dela. Ela foi diante daquilo que Deus é e poderia fazer. Aí a pergunta é, eu pedi para vocês grifarem lá no versículo 4. Naquele tempo, Deus levanta Débora. E hoje? Hoje o tempo é de quem? Nossa. Hoje o tempo é meu e seu. Aquele foi o contexto de Débora. Hoje o tempo é nosso. Então profetiza que este é o seu tempo. Empreenda no teu tempo. Sonhe no teu tempo. Projeta no seu tempo. Esse é o seu tempo. Foi para este tempo que Deus te levantou. Ah, mas eu queria ter nascido em outra geração. Pois é, mas Deus te quis que fosse nessa geração. Diante desse contexto aqui, diante desse cenário político aqui, nessa nação, nessa cidade. Foi para este tempo que Deus te chama e te levanta. Deus te chama para um posicionamento. Levanta-se. Quem é sua Israel? Aonde precisa gerar vida? Aonde que está destruído? Aonde que está tudo no chão? Como nos posicionamos diante da guerra? E Débora dá esse exemplo para mim e para você. Orar. O final é o quê? Ação. O final é a ação. Ela orou, buscou direção, mas ela se posicionou. Ela foi, linha de frente. Deus não vai enviar um anjo para resolver a situação. Deus vai enviar você na situação. Você é a resposta para a situação, para o caos.
e a gente vê o caos. E como nós nos posicionamos diante do caos? Murmurando? Questionando? Duvidando? Quais são as palavras que precisamos lançar como destino? De proferir, que Débora proferiu na vida dele. O que ela falou lá no versículo 14? Ela fala assim para Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Levanta-se, este é o dia. Quais palavras a gente tem lançado? Tá difícil mesmo. A coisa vai piorar ainda mais. Não, o negócio é a gente mudar do país. Não, vai fechar. Não vão fechar. Aonde que estão os nossos olhos? Diante da guerra, diante da adversidade. Quantas vezes você colocou a sua boca no pó diante da circunstância? O que temos fomentado diante da crise? Eu não sei falar, filho. A palavra de Deus fala assim para mim, para você: abra sua boca que eu te encherei. Eu coloquei as palavras certas. Mas eu quero que você não é uma mulher que teme a mim, que caminha comigo, que anda comigo? Mas você anda comigo e faz tudo ao contrário? Eu não estou entendendo. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa palavra é para quem? É nós. Essa palavra é para nós. Porque ele fala assim, ó: se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem que precisa se converter? Nós. Quem que precisa se humilhar? Quem que precisa falar assim: Deus, arranca esse coração orgulhoso? Arranca, Pai, arranca esse coração orgulhoso. Livra, Pai, os meus olhos da inveja. Pai, fecha minha boca da fofoca, porque eu sou uma fofoqueira. Chega e eu fico assim, ó, eu passo pra frente. Pai, me ajuda quando chegar pra mim, que pare, que eu não prossiga com a mentira. Eu sou uma mentirosa, eu vivo na mentira, eu vivo assim, ó, banguelando um ao outro. Me ajuda a ser sincera, verdadeira. É isso que o Pai está falando. Se o meu povo se humilhar, o que ele vai fazer? Se arrependa. Mas quantas vezes nós não nos arrependemos? Sabe por quê? Porque o pecado hoje para nós está comum. Já não aflige mais. Entre aspas, é normal. Todo mundo é assim. A gente vai nos convencendo de tanto que os nossos olhos estão vendo. Por isso que ele fala assim que precisamos transformar o quê? A nossa mente. E renovar. Porque a nossa mente está ficando cauterizada com o pecado. O pecado hoje não me constrange mais. É assim mesmo, ele tem que ser feliz, ela tem que ser feliz, livre, leve e solto. Não precisa de regra. A gente está acostumando com isso e a gente está vindo com isso, sem limites. E a gente está numa geração aonde os padrões, limites, a palavra limite é ofensa. Não posso colocar limite. A autoridade não existe. Por isso que o Pai fala assim: a mulher sábia vai ser uma quê? Edificadora. O que é uma palavra edificadora? O que significa essa palavra para você? Edifica, que constrói fundamentos, alicerce. O que nós estamos construindo?
O material vai perecer. O material dá briga na família. O material dá confusão. Quais são os valores que eu tenho deixado? Eu gasto tempo priorizando o meu relacionamento, o nosso relacionamento dentro da nossa casa. Você vai para um restaurante, você sai em viagem. O que a gente mais vê? Você vai ficar olhando no celular sem conversar um com o outro. Às vezes mandando mensagem na mesa para conversar. O que a gente mais vê daí? Certo? Preciso ficar Comida mostrando. chega até esfriar. Preciso ficar postando, preciso mostrar. E aí, quando você vê, acabou a janta, ninguém conversou, você não aproveitou o cenário, o lugar lindo e maravilhoso que Deus te proporcionou, de tanto que precisava te ficar tirando foto e fazendo selfie para ficar postando. Aonde estão os valores? Aonde está esse relacionamento? A base, raiz. Quem gere, quem nutre isso? A mulher. Esse papel é exclusivamente nosso. É tempo da gente resgatar. O Pai, ele faz essa convocação para mim e para você. Pensa aí todas as crises que teve dentro da sua família, dentro das situações. Quem que sempre se levantou? Quem que sempre foi a intermediadora do negócio? Porque temos esse papel de edificadora. Aquela que vai amenizando, aquela que vai trazendo ali um equilíbrio. Não é colocar panos quentes não, tá? Porque isso é ruim. É enfrentar, mas enfrentar com o quê? Com sabedoria, com discernimento. Então hoje o Pai nos levanta, Ele te levanta para você se posicionar, para nos posicionar nessa nova estação que nós estamos vivendo. Começando dentro da nossa casa, trazendo os valores para eles e parando de terceirizar. A palavra diz: se o meu povo que se chama se humilhar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. É uma promessa, gente. Toma posse disso. Ele fala que ele vai vir, ele vai sarar. Precisamos orar, interceder. Pai, eu me coloco. Meu filho não entende, não compreende. O Senhor não alcançou o coração dele, mas eu oro, tenha de misericórdia. Oramos por misericórdia sobre a vida daqueles que ainda não entendem sobre arrependimento. Não adianta a gente querer que aquele que não tem ainda, não foi tocado, queira ser mudado. Quem precisa ser mudado é eu e você. A maneira de agir, a maneira de falar. Não nos conformeis com este mundo, com este século. O mundo já é de quem? Ele não pega. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que rege sobre todas as coisas. Você está entendendo aquilo que Deus está nos chamando para orar e para clamar? Mudança em mim e em você? E um posicionamento aonde o Senhor te plantou, aonde o Senhor tem te colocado, aonde o Senhor te colocou para gerar vida, porque a vida dele habita em você. Nós não somos templo, não somos habitação dele. O Todo-Poderoso habita aonde? Em mim. E se ele habita em mim, eu tenho o DNA do meu Pai. E aí ele me garante que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Pare de duvidar, pare de reclamar. Profetiza aquilo que a palavra fala. Vai passar.
está enfrentando ali a doença, eu vou orar, eu vou abençoar. Não é oração bonita, mas quantas vezes você vai e volta da situação e não dá uma palavra ali de vida? Não é você, mas é aquele que está em você que vai fazer a obra. Não foi a Débora que deu a vitória. Quem é que deu a vitória? Foi Deus sobre a vida. E aí, o versículo que vai falar que ela se levanta como mãe de Israel, vai estar ali no capítulo 5. Depois vocês leem o capítulo 5, que é o Cântico de Débora. Depois vocês leem em casa, que é lindo e maravilhoso. Capítulo 5, versículo 7, vai falar assim: cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Mãe aqui, ele tem um significado muito espiritual. Nós somos mães biológicas, somos mães espirituais, somos mães geracionais. E aqui ela fala, eu me levantei como uma mãe. Qual é o papel de uma mãe? Amparo. O que a mãe faz? Cuida, protege, não é? E aqui ela deixa bem explícito, eu me levantei como mãe. Não foi numa posição de título. Não é título que Deus está preocupado. Faz parte. O seu trabalho faz parte. Mas não são os seus títulos que vai fazer você a bambambam. É o Deus que está em você, operando em você. Que aquilo que você faz é de serventia para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e na sua geração. Então nós vamos nos levantar como um ato assim mesmo de fé. Fisicamente você vai ficar em pé agora, nós vamos levantar. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Bem-aventurado é a nação cujo nome é o Senhor. Nós cremos que a nossa nação é do Senhor. Nós cremos que a nossa nação está nas mãos de um Deus que venceu por nós. Nós cremos que a nossa nação é Deus trabalhando. E Ele tem falado por os últimos dias assim, vou peneirar a minha igreja. Eu não tenho prazer no morno. O morno eu vomito. Comigo assim, sim, não, não. E você está vendo assim, o Senhor está às portas. Então há um posicionamento. E esse posicionamento é diante dele. É diante daquilo que ele tem falado conosco em todo o tempo. Então nosso papel é orar, nos arrepender, nos humilharmos diante dele, para ele ter misericórdia. E que não vamos temer mal algum, porque ele não vai perder o controle de nada. Não sabemos o que ele tem para fazer, o que vamos passar, porque aliás, sol e chuva vêm para os justos e para os injustos. Nós entendemos que a nossa pátria não é essa, mas nós entendemos que nós estamos neste mundo, somos peregrinos neste mundo. Então o que o Senhor vai nos ensinar? O que o Senhor quer nos ensinar? Então que voltemos o nosso coração alinhado com o coração dele. Em nome de Jesus, ó Pai, livra-nos, ó Senhor, ó Deus, de todo espírito maligno, Pai. Nos livre, Espírito Santo de Deus. Todo espírito, Pai, de macumbaria, de feitiçaria, Senhor, ó Deus, de umbanda, quimbanda, Pai.
Em nome de Jesus, ó Pai, livra-nos, ó Senhor, ó Deus, de espírito de morte, Pai, dentro da nossa nação. Livre, Espírito Santo de Deus, de todo principado, de toda potestade, Senhor, ó Deus. Livra-nos, ó Pai, da nossa geração, ó Pai, que tem perdido a sua identidade, Pai, da sua feminilidade, Pai, da sua masculinidade. Nós declaramos, ó Pai, que os homens, ó Pai, são homens chamados, sacerdotes, ó Pai, do lar, ó Pai. Homens dignos, ó Pai, de honra, Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, que as mulheres, ó Senhor, ó Deus, são mulheres segundo o teu coração. Mulheres, ó Pai, que vão cumprir, ó Senhor, ó Deus, o seu papel, ó Pai, dentro dos seus lares, ó Pai. Dentro, Pai, dos posicionamentos, daquilo que o Senhor tem chamado, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Livre, Pai, de toda, Pai, corrupção, Senhor, ó Deus, dentro das nossas famílias. Nós declaramos, ó Pai, que a nossa nação tem famílias saudáveis. Terá, Senhor, ó Deus, famílias estruturadas, ó Pai. Cumprindo, Senhor, ó Deus, a tua palavra, Pai. Que o homem se unirá à mulher, ó Pai. E constituirá uma família. É isso que cremos, ó Pai, dentro da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós repreendemos, ó Pai, todo espírito de aborto, Pai. Nós repreendemos, ó Pai, todo espírito, Senhor, ó Deus, ó Pai, de prostituição, de adultério, Pai. Nós repreendemos, ó Pai, toda violência, Pai. Nós repreendemos, ó Pai, toda criminalidade, Pai. Todo espírito, Pai, de miséria, Pai, que queira, Senhor, ó Deus, ó Pai, paralisar, ó Pai. Em nome de Jesus, o Senhor deu, ó Pai, para nós espírito de ousadia, de intrepidez, ó Pai. Então livra, ó Pai, a nossa nação, Senhor, ó Deus. Ó Pai, desse comodismo, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos a nossa nação, ó Pai, é farta, é abundante, Pai, é próspera, Senhor, ó Deus. Esta terra manda leite e mel. E nós, ó Pai, não vamos deixar, ó Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, o maligno vir, ó Pai, para roubar aquilo, Pai, que o Senhor nos deu, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos, ó Senhor, ó Deus. Ó Pai, prepara, ó Pai, o ambiente dentro dos nossos lares, que possamos te cultuar, ó Pai, em família, que podemos orar juntos com os nossos filhos, com os nossos esposos. Livra, Pai, o nosso lar de murmuração. Livra, Pai, os nossos lares, ó Senhor, ó Deus, de crítica, Pai, de julgamento, Pai. Isso não vem do Senhor. A tua palavra diz que devemos, ó Pai, nos humilharmos e orarmos. Então, ó Pai, gera esse desejo em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, a partir de nós, ó Pai, que vamos iniciar, Senhor, ó Deus, esse posicionamento, Pai, de buscar, ó Pai, no Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos e declaramos que a nossa nação é do Senhor. Fortalece aqueles que estão na linha de frente, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, seja o Senhor, ó Pai, da ordem aos teus anjos, para guardar aqueles, ó Senhor, ó Deus, que estão, ó Pai, na linha de frente por nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, vai dando ordem aos teus anjos, ó Pai, para sustentar, para fortalecer, Pai. Maior é o Senhor que está em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Vai dando sabedoria, Pai, discernimento, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Guarde, Senhor Deus, os quatro cantos, ó Pai, da nossa nação. Livra, Pai, e tudo aquilo que tiver em oculto no mundo das trevas, o Senhor venha trazer para a luz. Traga para a luz, Pai. Traga para a luz, porque quando o Senhor entra, Pai, o mal tem que sair. Em nome de Jesus, ó Pai, assim nós oramos, ó Pai, e abençoamos a nossa nação, ó Pai, cujo nome é o Senhor. Em nome de Jesus.